Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou a professora Alexandra Monteiro e hoje a gente vai ter nossa aula sobre a disciplina Economia de Empresas, tá? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é muito bom ter vocês aqui conosco na Uniateneu. Participar dessa escolha de vocês pelo ensino à distância é muito gratificante e eu fico muito feliz em vê-los buscar conhecimento, em querer sempre crescer profissionalmente. E eu tenho certeza, né, que vocês irão longe, que alcançarão o sucesso almejado, porque o primeiro passo vocês já deram, né, que foi iniciar um curso. Nossa disciplina, então, é Economia de Empresas, tá? Eu vou só recapitular alguns dos conteúdos que vocês já viram, todas as 4 unidades, né, nos materiais que estão disponibilizados para vocês no AVA. Então, é importante que vocês olhem esses materiais, leiam, estudem por eles, né? Também sempre deem uma olhadinha nas referências, onde estão indicações de livros que foram utilizados, né, para a elaboração desse material. Para quem quiser aprofundar, pode estar comprando um livro ou pegando na biblioteca, né, porque conhecimento nunca é demais. Então, vocês têm o material disponibilizado, né, os e-books, mas quanto mais vocês quiserem aprofundar, vocês precisam ir para os livros, os autores. Então, fica a dica para vocês também darem uma olhadinha em outros materiais, tá? A nossa aula, ela vai consistir principalmente nas unidades 1 e 3, que são as unidades que vão cair na prova de vocês, né? Então, a gente vai focar nisso, mas claro que acaba que a gente vai falando de alguns outros assuntos das outras unidades que são importantes também, tá? Mas a gente foca principalmente nas unidades 1 e 3. Então, só para recapitular, vocês têm aí na unidade 3 uma introdução à microeconomia, que a gente inicialmente explica o que é a economia, fala um pouquinho sobre tipos de necessidades, as instituições das necessidades básicas, instituições das necessidades derivadas, as atividades econômicas e a sua relação com os agentes econômicos, a empresa como agente econômico, a família como agente econômico, o setor público enquanto agente econômico. Na unidade 2, vocês viram aí o sistema econômico material complementar, quando o sistema econômico se reduz ao mercado, competição versus colaboração, ideias para um comportamento inteligente no mercado, o funcionamento da empresa no sistema capitalista de produção, demanda, oferta, papel dos preços relativos. Na unidade 3, né, a parte sobre a elasticidade, a empresa, a produção e o lucro, as estruturas de mercado, que é outra unidade que a gente vai aprofundar bem na nossa aula. Então, a gente vai falar sobre elasticidade, conceitos e aplicações, a empresa, a produção e o lucro, teoria dos custos, estruturas de mercado no curto e no longo prazo. E, por fim, na unidade 4, vocês devem ter estudado o papel interventor do Estado, renda nacional e política salarial, o enfoque macroeconômico, renda nacional e outros agregados, intervenção do Estado na economia, política fiscal, o financiamento da economia, dinheiro e bancos, e controle da quantidade de moeda pelo Banco Central. Né? É importante a gente ter em mente, pessoal, que a economia ela é principalmente dividida em duas grandes áreas, que é a microeconomia e a macroeconomia. Então, vocês devem perceber que a gente inicia com a macroeconomia, aí na unidade principalmente 1, 2, 3, tá? Na unidade 4, você já tem aí uma análise da teoria macroeconômica, tá? Então, é importante a gente iniciar, pessoal, que falando um pouquinho, né, sobre a economia, o que é que significa, quando surgiu. A economia, com certeza, ela é uma das ciências mais antigas que vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade, né? E a economia ela pode ser definida como a administração dos recursos escassos com o objetivo de produzir bens, serviços e sobretudo, promover sua distribuição entre os membros da sociedade, né?
A palavra economia, ela tem origem do grego, né, que significa aquilo que administra o lar, tá? E é uma palavra que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, é algo que a gente vivencia todos os dias, a gente vê notícias sobre economia e também que nos afeta bastante, né? Então, é importante que a gente entenda como é que a economia funciona, o que é que afeta essa economia, porque também nos afeta. Então, até coloquei aqui que na prática a economia se traduz na interação de um conjunto de pessoas, também chamados de agentes econômicos, de uma cidade, estado ou de um país. Também coloquei que a economia, né, dentro do âmbito da ciência social, ela estuda a maneira da sociedade decidir, escolher, empregar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre a sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas, né? Ao pé da letra, como a gente diz, a palavra economia deriva aí de oikonomia, né, do grego, em que oiko significa casa e nomos, leis, né? Então, leis da casa, né? Por isso que a economia afeta tanto as famílias, né, que a gente está falando já nessa parte introdutória. É muito importante, né, a gente pensar, quando a gente fala nessa ideia de escolha, né, de onde empregar os recursos produtivos, a gente pensar também, né, que dentro da administração dos recursos, a gente possui a escassez como uma característica comum. E essa característica da escassez significa que os recursos eles são limitados, né? Então, isso impede a oferta de todos os bens e serviços que a sociedade venha a demandar. E aí, a economia também se preocupa com a maneira com que a sociedade administra seus recursos, né? E isso não é uma atividade fácil, é uma atividade também não somente de um único planejador, mas de um conjunto de agentes que compõem desde as milhões de famílias até as empresas e as organizações preocupadas em poupar, em produzir e também em distribuir. Tá? Na prática mesmo a gente fala que a economia ela se resume, né, em uma interação de um conjunto de pessoas em que entram os agentes econômicos, aí como nós já vimos, né, tanto de uma cidade, de um estado ou de um país. Eu gosto sempre de trazer a economia um pouco para o nosso cotidiano, né, para facilitar o nosso entendimento. Então a gente consegue perceber que a economia ela está presente no nosso cotidiano, como eu disse aí desde o começo, né? A gente vê notícias nos jornais, no rádio, na internet, na televisão, sobre diversas questões que envolvem a análise econômica. E eu coloquei aqui, né, citei algumas delas, né, principais, que a gente ouve falar muito e nos interessa e nos chama a atenção. Então, a gente fala sobre economia quando a gente fala sobre aumento de preços, né? Inclusive, nesse nosso momento atual, estamos falando muito sobre aumento de preço, sentindo aí aumento de preço, né, no arroz, no óleo. Então, isso é economia, né? O que é que está afetando a economia, as produções, para que esses preços tenham subido? Falamos de economia quando a gente analisa o número de desempregados no país, falamos também sobre crises econômicas, e aí crises internas, crises externas, crises em outros países que acabam impactando o nosso também, diferenças salariais, né, desigualdade também, taxas de juros, muito importante, né, dentro da economia, taxa de juros, inflação, tudo está atrelado e também nos impacta bastante os impostos e também o câmbio, né? As moedas, tanto a nossa moeda nacional quanto moedas de outros países. Então, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente fala, que a gente se preocupa, está relacionado com a economia, né? E, por sua vez, está presente no nosso cotidiano. E aí, por isso, né, que é importante cada vez mais a gente ter uma compreensão da economia. Eu falei para vocês no início sobre a questão da escassez, né, que a ciência econômica
ela também é conhecida como a ciência da escassez, visto que a humanidade ela se mantém incansável na busca por saciar suas necessidades a partir de recursos cada vez mais escassos. E essa escassez significa que a sociedade ela tem recursos limitados e, portanto, não pode produzir todos os bens e serviços de que todos necessitam. Então, a ideia aqui inicial é a gente perceber, né, onde a gente aplica, onde a gente vivencia a economia e a gente entender que a economia está relacionada com esse conceito de escassez e que não se consegue produzir, ou seja, ofertar todos os bens e serviços de que toda a população, né, ela necessita ou também demanda. Então, a ideia de que nós temos recursos produtivos ou fatores de produção que são limitados e as necessidades humanas, elas são ilimitadas, né? Todos nós necessitamos algo, todos nós desejamos algo, e essas nossas necessidades são ilimitadas. Então, a gente chega aí, né, inicialmente no problema da escassez, em que nós temos recursos limitados, contrapondo-se às necessidades humanas que são ilimitadas. E é a partir desse problema de escassez que toda a economia ela tenta se desenvolver, né? Então a gente chama isso da questão central da economia. Ainda sobre essa parte conceitual de economia, eu coloquei que o objetivo do estudo da ciência econômica é analisar os problemas econômicos e formular soluções para resolvê-los, de forma a melhorar a qualidade de vida das famílias e aumentar a lucratividade da empresa. Então, percebo que a economia ela está voltada tanto para as famílias, né, para as pessoas de uma maneira geral, e também para o lado das empresas, né, visando aí sempre aumentar a lucratividade. E aí, quando a gente pensa, né? Se um país crescer, aumentar produção, consequentemente, ele vai gerar mais emprego, esses empregos vão gerar mais rendas para as pessoas poderem consumir. Então, isso tudo faz com que a economia ela funcione, né, de uma maneira crescente. A gente até usa num vocabulário mais informal, né? A gente diz que a economia roda, que a economia gira dessa forma, quando há crescimento. E aqui eu trouxe inicialmente alguns conceitos, né, importantes sobre economia, tá? E o primeiro deles é sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um princípio que estabelece que a decisão do agente econômico seja pautada por comparações a outros objetivos. É uma tradução direta, né? Significa que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Tá? Então, é sempre a ideia de que você pode ter duas escolhas, tá? A gente pode até pensar, eu vou investir no banco X ou Y, né? Quando você faz a escolha, por exemplo, investir no banco Y, você tem um custo de oportunidade envolvido em ter aberto mão do banco X, né? De repente, pode ser que o retorno lá do banco X seja até melhor futuramente, quando você for analisar. Mas naquele momento, né, a escolha do banco Y envolveu o que a gente chama de custo de oportunidade. Você escolher uma coisa em detrimento de outra, né? Abrindo mão de outra. Também temos aqui, né, como outra parte importante da economia que a gente precisa falar, que são sobre os fatores produtivos, tá? A decisão de produção deve levar sempre em consideração a limitação dos fatores produtivos disponíveis, e esses fatores são terra, capital e trabalho. Mas desde que a gente começa a estudar economia, a gente fala sobre os fatores produtivos, sobre terra, sobre capital e sobre trabalho, né? Então, tudo também gira em torno disso: terra disponível, né, capital empregado, trabalho utilizado, trabalho disponível. E a gente chega aqui nessa figurinha, né, que eu coloquei para ilustrar, para falar um pouquinho sobre os bens econômicos, né, que eles são úteis e que possuem preço, né, são relativamente escassos e são atribuídos a algum esforço humano. A gente tem diversos bens, né, econômicos, como vocês podem ver aí na figura,
desde casas, trabalho, bens de uma maneira geral, tá? Que são utilizados e que a sociedade, de uma certa forma, ela necessita e ela demanda por esses bens, tá? E claro, né, esses bens, cada um possuem preços diferentes. Então, só mais essa introdução, tá? Sobre a economia, abordando essa ideia, né, das necessidades, os bens econômicos, que são instrumentos que vão variar em função do tempo e do espaço e que ganham sentido pela sua utilidade, sua escassez ou capacidade de transferência, que foi o que nós vimos aí na figura anterior, né? Sempre buscando satisfazer as necessidades das pessoas, como nós já vimos. Então, a gente tem, só para finalizar essa parte da unidade 1, vamos falar um pouquinho sobre bens que nós consideramos bens primários e bens derivados, né? A gente pode dizer que as necessidades derivadas, né, elas são, por exemplo, a necessidade de viajar, de participar de movimentos políticos, né? É algo que não impacta diretamente na sobrevivência das pessoas, digamos assim, tá? Já as necessidades primárias, elas estão envolvendo alimentação, roupas, habitação, tá? Que tem aí já um impacto maior na sobrevivência das pessoas. Então, a gente tem essas necessidades, tanto primárias quanto derivadas, né, que estão diretamente relacionadas aos bens. E todo mundo, né, tem suas necessidades, sejam as famílias, sejam as empresas, sempre demandam por diversos tipos de produto. E essa demanda é o que gera o próprio consumo, né, que o consumo a gente define aí como a despesa suportada pelas famílias na aquisição de bens e serviços de vários tipos, seja aí alimentação, vestuário, calçado, automóveis, eletrodomésticos, né? De uma forma que satisfaçam as necessidades e também maximizem a sua utilidade. Dessa forma, a gente conseguiu abordar de uma forma mais direta, né, os principais conceitos da unidade 1. E a gente passa agora para a unidade 3. A unidade 3, a gente já entra, né, bem mais a fundo sobre a microeconomia. E eu inicio aqui trazendo os problemas econômicos fundamentais, que gira em torno de toda a economia essas perguntinhas, sempre, né? O que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Quando a gente pensa nas respostas dessas palavras, dessas perguntas, todas elas, né, envolvem economia, envolvem produção, envolvem oferta de produtos, demanda de produtos, preços, quantidades, né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar sobre a microeconomia. Então, como eu falei para vocês, né, envolve aí oferta, demanda, quantidade. Eu quero que a gente entenda muito bem sobre o que é oferta, o que é demanda, né? Oferta ou procura por produtos, né? Como a gente fala muito, escuta muito nos nossos dias. Coloquei aqui que a demanda, ela é a quantidade de qualquer produto, a quantidade de qualquer produto demandada por um indivíduo é a quantidade total que ele decidiria comprar a um determinado preço, né? A demanda, ela está atrelada diretamente ao preço de um produto. E a quantidade de qualquer produto demandada pelo mercado é a quantidade total que a totalidade dos compradores do mercado decidiria comprar a um determinado preço. Demanda, pessoal, ou procura é justamente o que nós, consumidores, o que nós, como pessoas dentro da sociedade, né, buscamos pelas empresas, né, que elas ofertem produtos para a gente. Então, a gente demanda diversos tipos de produtos que nós temos necessidades. Nós temos a lei da demanda, que nos diz que quando o preço de um bem se eleva e todas as coisas permanecem inalteradas, a quantidade demandada desse bem diminui e vice-versa. Ou seja, se eu tenho um aumento
do preço de um bem, a demanda por esse bem vai diminuir. Se eu tenho uma redução do preço de um determinado bem, o aumento da demanda vai existir, né? Claro que mantendo todos o restante das coisas inalteradas, que é o que a gente até chama da hipótese de ceteris paribus, né? Tudo mais constante, que é um termo muito utilizado dentro da economia. Eu coloquei aqui a ilustração da curva de demanda, tá? Como vocês podem ver, ela tem esse formato, essa inclinaçãozinha negativa, tá? Relacionando aí preços e quantidades. Então, a gente relaciona para um determinado período de tempo as quantidades demandadas a preços alternativos. Se a gente marcasse aqui um preço, a gente teria aqui uma determinada quantidade. Se a gente aumentasse o preço, perceba aí que a quantidade diminui, que é justamente o que a lei da demanda nos fala, né? Um aumento de preço gera uma redução na quantidade demandada, uma redução no preço gera um aumento da quantidade demandada. Importante a gente entender essa lei da demanda. E nós temos alguns fatores, né, que são determinantes da demanda, que eles influenciam diretamente nessa procura por produtos. Primeiramente, a gente precisa entender que os preços influenciam, né, diretamente, porque a gente está falando que o preço faz com que a quantidade aumente ou diminui. A renda, tá? A renda das famílias, que quanto mais dinheiro elas possuírem, elas podem demandar por mais produtos, e o contrário também é válido, né? Quanto menos, menos se demanda. Os gostos das pessoas, os preços dos bens relacionados e também fatores demográficos, tá? Que aí sofrem diversos tipos de influência cultural, climática, então todos esses fatores são determinantes da demanda. E, por outro lado, a gente precisa também analisar a oferta, né? Então, a lei da oferta determina que quando o preço de um bem se eleva e todas as outras coisas permanecem inalteradas, na hipótese de ceteris paribus, a quantidade ofertada do bem também se eleva, né? Então, no caso da oferta, se o preço se eleva, a quantidade do bem também sofre uma elevação. Aqui é a ilustração da curva de oferta, que ela já é positivamente inclinada, e a gente consegue perceber, né, que se eu tenho um determinado preço, tenho uma determinada quantidade, eu aumento o preço, eu aumento a minha quantidade. Então, a curva de oferta relaciona para um determinado período de tempo as quantidades ofertadas a preços alternativos. Aumentos nos preços geram aumentos nas quantidades. Os determinantes da oferta, assim como a gente viu da demanda, né, também são os preços, inicialmente, que é o principal fator. Nós temos a tecnologia, que influencia no aumento, principalmente, da oferta de produtos, o preço dos insumos e os preços dos bens substitutos. Quando a gente analisa a oferta e a demanda, né, a gente analisa o mecanismo de mercado, em que a gente denomina esse mecanismo como a tendência em mercados livres de que o preço se modifique até que não existam mais nem excesso e nem escassez de mercadorias. O que é que isso significa, pessoal? Quando a gente tem um equilíbrio, tá, entre oferta e demanda, a gente diz que todos os bens que foram produzidos, eles foram consumidos naquele determinado período de tempo. Então, nem a gente tem excesso e nem escassez de mercadoria. De uma maneira geral, a gente diz que o mercado ele tende sempre para o equilíbrio. Por quê? Porque vai ter sempre um ajuste aí entre oferta e demanda e entre os preços, tá? Que vão oscilando, tendendo para o equilíbrio. Na unidade 3 também, né, que é o principal, o início, se aborda o conceito de elasticidade, né? Tanto o conceito quanto a aplicação de elasticidade.
A elasticidade, ela mede a reação de compradores e vendedores às mudanças nas condições de mercado, tais como preço e renda. E essa elasticidade, ela permite quantificar as variações na oferta e na demanda decorrentes de variações nos preços e quantidades. Então, a gente entende, né, que a elasticidade ela tem relação com essa variação, tá, existente aí entre preços e quantidades. Nós vamos falar sobre elasticidade, preço da demanda, e elasticidade também, preço da oferta. Nós temos alguns determinantes da elasticidade, que eu coloquei esse quadro que tem lá no material de vocês também, né, que são alguns fatores que influenciam a decisão do consumidor e afetam também diretamente o preço. Então, inicialmente, a gente analisa a necessidade versus supérfluos, em que eu coloquei aí que os bens necessários, né, eles tendem a possuir demandas inelásticas. A gente vai aprender o que é demanda elástica, inelástica, unitária, tá? Mas é um pouquinho à frente. De uma certa forma, quando o preço da consulta médica sobe, as pessoas não alteram suas rotinas ao consultório de forma drástica. Por quê? Porque a consulta ela é necessária. Ela não é um bem considerado supérfluo, né? Então é necessário que as pessoas mantenham a sua rotina, façam um esforço, né, para continuar indo àquele médico. Por outro lado, se a gente pensar no preço de um passeio que subiu, né, a demanda ela já tem uma vulnerabilidade bem maior, né, tendendo aí para uma queda. Por quê? Porque o passeio ele já é considerado como algo supérfluo ou não necessário, né? Principalmente se a gente comparar um passeio a uma consulta médica. Um outro determinante é a disponibilidade de substitutos próximos, tá? Então, a gente possui bens que possuem substitutos próximos, e esses bens eles tendem a sofrer elasticidade mais do que aqueles que não possuem substitutos. Um exemplo bem clássico, né, que está aí, e que a gente consegue ver isso em vários livros, vários autores utilizam esse exemplo, é a manteiga e a margarina, que quando o preço de um sobe, a procura do outro aumenta. Se o preço da manteiga sobe, as pessoas vão procurar consumir mais margarina. Por outro lado, também tem aí que o ovo, né, ele não possui um substituto próximo. Então, a elasticidade do ovo, né, ela é bem inferior se a gente comparar com a da manteiga, porque não há um substituto como a manteiga e a margarina para o ovo. Outro tipo, a gente tem a definição do mercado, né, que as definições de mercado quanto à sua restrição ou amplitude tendem a influenciar na elasticidade do mercado. Isso ocorre porque em mercados definidos de forma ampla é fácil encontrar produtos substitutos. E falamos também aqui sobre o horizonte temporal, né? Os bens eles tendem a possuir demanda mais elástica em função do tempo, né? Porque com o passar do tempo vão surgindo novos produtos, substitutos. Então isso leva aí aos bens tenderem a possuir uma demanda elástica. E aí também tem aí que isso deve ocorrer quando o preço da gasolina subir, modificando o padrão de consumo das pessoas que buscam carros mais econômicos ou a morar próximo ao local de trabalho. É uma forma que a gente identifica de exemplificar aí o horizonte temporal. Iniciando um pouquinho sobre a elasticidade de preço da demanda, né, a gente define como elasticidade de preço da demanda, que tem como função medir o grau em que a quantidade varia em relação ao preço dado pelo mercado. De uma certa forma, nós falamos que é uma variação percentual na quantidade demandada, decorrente da variação percentual no preço do bem, mantendo tudo mais constante, ou seja, na hipótese de ceteris paribus. Também falamos que a elasticidade de preço da demanda ela mede a sensibilidade, ou seja, a resposta dos consumidores frente a uma variação no preço de um bem ou serviço.
Aqui vocês podem ver a fórmula, né, como a gente pode calcular a elasticidade de preço da demanda, que se dá justamente pelo conceito que eu falei para vocês agora, né, a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Então, é a variação da quantidade dividido pela quantidade, como é em percentual, né, você multiplica por 100. No denominador, variação dos preços, né, em relação ao preço, vezes 100, porque também é percentual. Uma forma simplificada da elasticidade preço da demanda ou preço da procura, tá? E sempre lembrar que esse valor, ele é dado em módulo, né? Lembrando que quando você tem valores negativos no módulo, eles saem positivos. Aqui vocês podem ver um gráfico, tá? Com valores já e o cálculo da elasticidade de preço da demanda. Percebam que aqui nós temos preços, né? E nós temos quantidades, tá? Se a gente for aplicar a variação da quantidade, nós temos aqui que a quantidade variou de 50, né, para 100. Fazendo o cálculo, a gente obtém aí que essa variação foi de 50%. E a variação do preço, né, de 5 e 4, do A para o B, ó, foi A para o B. Então, é sempre a variação é do último período menos o primeiro período, tá? Por isso que fica 5 menos 4, e aqui ficou 50 menos 100, só para vocês entenderem. Efetuando aqui as contas, você obtém que a variação do preço, né, foi de 25%. Fazendo a divisão para descobrir a elasticidade de preço da demanda, 50 por 25, a gente obtém que a elasticidade de preço da demanda foi igual a 2. Isso significa que, para um aumento de 25% no preço, a quantidade demandada diminuiu em 2 vezes os 25%, ou seja, 50%. Daí fica bem claro quando a gente olha para os valores, tanto da variação da quantidade quanto da variação do preço, e o valor obtido da elasticidade. A elasticidade de preço da demanda, ela pode ser dividida, né, classificada em 3 tipos: elásticos, inelásticos ou elasticidade unitária. A gente vai ver cada uma delas, mas antes de passar para os próximos, né, é importante comentar aqui a elasticidade, né, quando ela é maior do que 1, desculpa, ela é classificada como elástico. Quando ela é menor do que 1, inelástico, e ela é unitária quando a elasticidade é igual a 1. Nós temos uma demanda elástica quando a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual do preço. Nós temos uma demanda inelástica quando a variação percentual da unidade ela é menor do que a variação percentual do preço, é o contrário, né? E a demanda de elasticidade unitária se dá quando a variação percentual no preço produz uma variação percentual da quantidade igual àquela, ou seja, são proporcionais, né? Vai ficar mais claro quando a gente analisar aqui os gráficos também, que é um pouquinho do que eu já comentei com vocês. E aí eu coloquei os gráficos representando cada tipo de demanda, tá? Iniciando aqui com a demanda perfeitamente inelástica, em que vocês devem estar percebendo que nós temos, né, a reta na posição vertical, tá? Então, um aumento no preço não afeta a quantidade demandada. Percebam que em qualquer ponto que eu tiver aqui de preço, a demanda ela não muda, ela continua sendo 100. A demanda perfeitamente inelástica é quando a elasticidade de preço da demanda é igual a 0. Então, aumento de preço não afeta a quantidade demandada. Na demanda perfeitamente elástica, nós temos que, se o preço é maior do que R$ 4, a quantidade demandada é 0.
Se o preço é R$4, o consumidor, né, ele vai consumir a quantidade que puder. Se o preço ele for menor do que R$4, a quantidade demandada aumenta de forma ilimitada. Percebam que na perfeitamente elástica, a gente já tem a reta da demanda na posição horizontal. Então, a gente tem aí, né, que todas esses tipos, essas etapas, né, que se o preço for maior do que no caso 4, que é o ponto marcado aqui, a quantidade demandada é 0. Se o preço for 4, ele vai consumir a quantidade que puder. E se o preço for inferior, a quantidade demandada ela vai aumentar, certo? E na fórmula, a elasticidade de preço da demanda ela é igual ao infinito. Nós temos também a demanda de elasticidade unitária, em que, né, vocês devem estar vendo aqui a curva da demanda. E como a gente falou na definição, ela é uma elasticidade que tem uma proporção, né, no preço e na quantidade. Ou seja, se a gente tiver um aumento de 22% no preço, a gente terá uma redução de 22% na quantidade demandada. É proporcional. Se aumentou 10 no preço, diminui 10 na quantidade demandada. E vice-versa, tá? E a elasticidade de preço da demanda, ela vai ser igual a 1 ou menos 1, né? Por quê? Porque é em módulo, tá? Então, como é em módulo, sempre vai ficar positivo, né? Se não for em módulo, fica menos 1, mas a gente utiliza em módulo sempre. Nós também precisamos considerar, né, a elasticidade pelo lado da oferta, não somente da demanda, como a gente estava vendo até agora. E a elasticidade da oferta, ela permite identificar com um elevado grau de precisão a quantidade a ser ofertada ao mercado em função da variação de um preço praticado. A gente define, então, que a elasticidade da oferta ela é a variação sofrida pela quantidade oferecida quando o seu preço varia em 1%, enquanto os demais fatores permanecem constantes. Coloquei também a fórmula, tá, da elasticidade da demanda para a gente recapitular. Variação percentual da quantidade ofertada, dividido pela variação percentual do preço. E algumas características da elasticidade de preço da oferta, em que a variação da quantidade ofertada de um bem, né, com o aumento de preços. A oferta ela é dita elástica quando há uma grande variação da quantidade ofertada com a variação de preço. E a gente tem a oferta inelástica, que ela é uma pequena variação da quantidade ofertada com a variação de preço. Aqui a fórmula, tá? Elasticidade preço da oferta. Também pode ser chamado de S, tá? Porque é o termozinho utilizado em inglês e os livros adotam dessa forma também. Então, a elasticidade de preço da oferta é a variação percentual da quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem, mantendo tudo mais constante. As fórmulas se assemelham bastante, tá? Assim como nós vimos na elasticidade preço da demanda, nós também temos, né, a classificação da elasticidade preço da oferta em bens de oferta elástica, bem de oferta inelástica e elasticidade de preço da oferta unitária. Né? Elástica quando o resultado é maior do que 1, inelástica quando o resultado da elasticidade for menor do que 1 e unitária quando for igual a 1. Eu pulei aqui um gráfico, deixa eu só... voltar aqui. O primeiro gráfico apresentado e que a gente vai analisar é da oferta perfeitamente inelástica,
em que nós temos a elasticidade igual a zero. Assim, nós também temos a representação da reta na posição vertical, em que um aumento do preço não altera a quantidade ofertada. Então, a gente pode ter aumentos do preço, mas não haverá variação na quantidade ofertada. A oferta inelástica, né, que não é perfeitamente, mas é somente inelástica, a elasticidade ela é menor do que 1. Nós temos que um aumento, no caso de 22% no preço, leva a um aumento de 10% na quantidade ofertada. Né? Então, a gente viu que a oferta, né, se você aumenta o preço, a quantidade ofertada vai aumentar. Mas, no caso, a gente não tem aqui na mesma proporção, porque a gente vai ter essa proporção na unitária, né? Que é o caso que a gente vai ver agora. Se eu aumento em 22% o preço, a minha quantidade ofertada vai aumentar em 22%. Elas são diretamente proporcional, né? O mesmo aumento no preço leva ao aumento proporcional na quantidade demandada. Se fosse 10% de aumento no preço, a quantidade ofertada também aumentaria em 10%. Nós temos a oferta elástica, tá? Em que a elasticidade é maior que 1, ou seja, né, um aumento de 22% no preço leva a um aumento de 67% na quantidade ofertada. Então, a gente percebe aí um aumento bem mais considerável na oferta, né, do que o preço. No caso da oferta perfeitamente elástica, a reta ela fica na posição completamente horizontal, tá? E essa elasticidade ela é igual ao infinito. A gente pode perceber que a qualquer preço acima de R$4, a quantidade ofertada ela será infinita. A exatamente R$4, os produtores eles vão ofertar qualquer quantidade de bens. E se a gente tiver um aumento, né, do preço abaixo de R$4, a quantidade ofertada será zero. Temos também alguns determinantes da elasticidade da oferta, assim como vimos na demanda, tá? E primeiro a gente analisa a capacidade dos produtores de alterar sua capacidade de produção, que isso está diretamente relacionado a, por exemplo, terrenos de frente para o mar, que tem oferta inelástica, livros, carros, sorvetes, que já têm ofertas elásticas. Em relação ao horizonte de tempo, né, no longo prazo, os produtores eles podem investir para aumentar a sua capacidade, e aí entra, inclusive, a ideia de tecnologias também empregadas. A capacidade máxima de produção, em que a elasticidade de oferta cai quando os produtores se aproximam de sua capacidade máxima e vice-versa. Então, isso também acontece, tá? Falando agora um pouquinho, né, sobre a parte 2 da unidade 3, que aborda a empresa, a produção e o lucro, né? É importante a gente pensar que em uma economia de mercado, consumidores e empresas representam, respectivamente, as unidades do setor de consumo e de produção que se interrelacionam através do sistema de preços de mercado. A empresa ou firma seria a unidade econômica de produção, responsável pela combinação entre os recursos produtivos para produzir bens e serviços a fim de serem ofertados para venda no mercado. É uma unidade de produção que atua racionalmente em busca sempre de maximizar seus resultados, né? A empresa ela sempre busca em aumentar seus lucros, maximizar seus lucros. As empresas, por sua vez, elas produzem bens ou serviços que vão ser demandados por nós, consumidores, durante todo o processo de satisfação das suas necessidades. E há uma dependência, né, das firmas em relação à disponibilidade dos recursos produtivos
também da sua combinação de preços, entre outros fatores, para se produzir os bens demandados. Os fatores ou recursos de produção ou os insumos, eles são bens ou serviços que são passíveis de serem transformados dentro do processo produtivo da empresa. Então, a gente chega aí que a principal atividade da empresa é a produção, né? E como já foi destacado, seguindo o princípio da racionalidade, seu principal objetivo é maximizar seus lucros. E o lucro de uma firma é a diferença entre as receitas e os custos em um dado período. Então, o lucro se dá com tudo que a empresa arrecadou naquele determinado período de tempo, retirado todos os custos que ela teve, né? O que se tem dessa diferença se chama lucro. A produção, né, que a gente está falando aqui durante nossa aula, nós temos que é o processo que há essa combinação, né, entre em que você tem os insumos, as matérias-primas, em que eles são transformados, né, processados em produtos ou serviços para venda no mercado. Que é do que eu estava falando agora para vocês, né? E, claro, a empresa, ela sempre busca métodos mais eficientes, métodos mais inovadores, né? Para que ela obtenha uma maior eficiência, né? Então, o método de produção, né, utilizado, ele está atrelado à eficiência da empresa. E a gente percebe que podemos falar sobre eficiência técnica e eficiência econômica, né? A eficiência técnica, ela é um método de produção que permite produzir uma mesma quantidade de produto utilizando menor quantidade física de fatores de produção. E a eficiência econômica é um método de produção que permite produzir uma mesma quantidade de produto ao menor custo de produção. E as empresas, elas sempre estão atentas a isso, né? Porque tudo influencia no seu principal objetivo, que é de aumentar seus lucros cada vez mais. Então, essas eficiências, elas interferem diretamente nessa maximização dos lucros da empresa. É importante a gente abordar aqui, pessoal, também sobre as estruturas de mercado, né? Que eu acho que está lá no finalzinho da unidade 3 de vocês. Então, a gente tem alguns tipos de mercado, tá? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um deles, diferenciando, apresentando características. Já que a gente vem falando de mercado, produção, é importante a gente entender essas estruturas, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Toda vida que a gente pensa em estrutura, é importante a gente entender o conceito de concorrência, tá? Concorrência é um movimento existente no mercado que facilmente se associa à ideia de oposição. Dentro das ciências econômicas, essa concepção serviu de base para definir mecanismos importantes, né, na organização do mercado. E essa concorrência, ela também é importante dentro do que a gente precisa pensar, né, no equilíbrio entre quantidades e preços, né? É importante e é determinante desse equilíbrio. Então, a concorrência, ela é uma forma de organizar os mercados que permite determinar os preços e as quantidades de equilíbrio. Então, entender sobre essas estruturas e sobre os tipos de concorrência também, né, nos fazem perceber movimentos da economia. No primeiro tipo, a gente vai falar aqui sobre a concorrência perfeita, né, que é o caso onde o mercado possui numerosos vendedores e igualmente elevado número de compradores. Dentro da concorrência perfeita, a gente tem um fator determinante para esse tipo de mercado, que é a quantidade de produtores e a interação entre oferta e demanda,
determinando o preço do bem ou serviço. Algumas características, né, das condições para mercados perfeitamente competitivos. Esse quadro também foi retirado do material de vocês. E a gente percebe aqui que um elevado número de ofertantes e demandantes. Então, nesse processo, a decisão individual, ela exerce pouca influência no preço do bem ou do serviço. Temos também o fator da homogeneidade do produto, em que não há diferença nos preços ofertados ao mercado. A transparência do mercado, em que todos os participantes eles têm um conhecimento das condições gerais em que operam. E liberdade de entrada e saída, né? Todos os participantes eles podem entrar e sair do mercado de forma imediata. Então a gente diz que se essas condições elas forem respeitadas, a gente consegue afirmar, né, que o mercado ele possui características de concorrência perfeita. Então, resumindo, a gente tem aí no mercado de concorrência perfeita um grande número de pequenas empresas, produto homogêneo, livre mobilidade de recursos, perfeito conhecimento do mercado e concorrência impessoal, sem falar também da liberdade de entradas e saídas das empresas nesse mercado. O segundo tipo de estrutura de mercado é o monopólio, né? Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. E no mercado monopolista, há a existência de um único ofertante que possui a capacidade de determinar o preço. A empresa que atua nesse tipo de mercado, ela determina o preço, né? Ela fixa o preço. Então, dentro desse mercado, monopólio, a gente tem alguns elementos que explicam o surgimento do monopólio. O primeiro deles é o controle exclusivo dos fatores de produção ou de fontes exclusivas de matéria-prima. Temos também a concessão de patente, que gera uma situação de monopólio, mas de caráter temporal, né? Porque depois de um certo tempo a gente fala que a patente cai e aí outras pessoas podem explorar aquela atividade, né, ou desenvolver aquele produto. Então, é limitada ao tempo da patente. Temos também o controle estatal de determinado serviço, né, como é o caso, por exemplo, dos Correios. O custo elevado da entrada no mercado pode gerar um monopólio natural. Então, essas são algumas características que justificam o surgimento de monopólios. Geralmente, esse tipo de mercado não é desejado pelos governos, que passam a exercer ações de políticas públicas, buscando regularizar as relações comerciais e reduzindo os efeitos negativos, né, para proteger os consumidores e outras empresas. Essa ideia de proteção é justamente porque o monopólio ele consegue fixar o preço, né? Então, o governo ele tenta impedir, né, através de políticas, que isso aconteça. No monopólio, gente, então, resumindo, existe apenas um produtor, não há substitutos perfeitos, a demanda desses produtos é inelástica e há fortes barreiras à entrada de concorrentes. Terceiro tipo de estrutura de mercado, vamos falar sobre oligopólios, tá? O mercado oligopolista ele é caracterizado pelo número reduzido de vendedores. No entanto, é natural haver quantidade numerosa de compradores, viabilizando certa atenção, né, ao grau de controle por parte dos vendedores sobre o preço. Nesse tipo de mercado, nós entendemos que há cooperação entre empresas oligopolistas, né, em certa medida, que é indesejável, porque essa cooperação ela resulta quase sempre em uma redução da produção e aumento de preços, né? O que não é interessante para os consumidores. O oligopólio ele é um tipo de mercado que tem apresentado uma rigidez nos preços, fazendo com que seus participantes optem cada vez mais por cooperar ao invés de competir, né? Então, a gente percebe que não há uma competição
vai ser uma comparação em que essas empresas se unem, né, trazendo ali como forte característica a rigidez nos preços, sendo que essa prática constante, né, ela pode gerar o que muitos especialistas chamam de formação de cartel, né? E no Brasil essa prática ela é proibida, né? E a gente tem um órgão que é o Conselho de Administração, que é o famoso CAD, que ele acompanha esse tipo de prática de mercado, impossibilitando muitas vezes que empresas elas se unam, né, caso ela represente um risco ao mercado, a formar oligopólios. Tá? Então, esses foram os principais conceitos e as partes abordadas na unidade 3, né? E também a gente viu as partes da unidade 1 que vocês precisam estar estudando, tá? Tanto para fazer a prova de vocês, quanto para aprofundarem conhecimento sobre economia, né? Como a gente viu, é muito importante. Como eu até falei no começo, a gente vem acompanhando muitas notícias, né, sobre aumento do câmbio, sobre aumento de determinados bens consumidos pela população, como no caso aí, né, a gente falou no começo, arroz. Se a gente pensar também nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, bem no começo, né, houve uma forte elevação no valor do álcool, no valor das máscaras. Por quê? Porque foi uma demanda, né, inesperada. Então, os produtores eles não estavam preparados para ofertar aquela quantidade inicial em que praticamente o mundo inteiro, né, estava demandando. Então, é importante a gente entender esses movimentos, né, e como eles acabam influenciando nas nossas vidas, nos preços dos bens que são necessários pela gente. Então, pessoal, reforçando, né, é importante, mais uma vez, que vocês leiam o material, tá? Disponibilizado no AVA. Vocês vão ter essa aula disponível para assistirem quantas vezes vocês quiserem. Eu e o tutor da disciplina também estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Basta vocês entrarem em contato conosco pelo fórum da disciplina, tá? Então, espero que tenham sido claro todo o conteúdo e qualquer dúvida estamos à disposição. Espero reencontrá-los aí em breve. Tchau, pessoal!